Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Coisa boa, mais uma noite de terça-feira, aqui reunidos, nós aqui, você daí, né? Que coisa boa, mais um painel, mais um bate-papo. A gente está aqui mais uma vez conversando, né, sobre os atos do Senhor, mais uma vez conhecendo mais um pouquinho, né? Por mais que seja pouco tempo, mas é um tempo de qualidade que a gente tira, né? Eu e a Lu e outros convidados para estar juntamente com você aí de casa. Por isso que é muito bom ter a sua presença aqui nessa noite. E hoje, né, Lu, nós vamos continuar a nossa coletânea, né? A nossa missão continua, né, Nossa mano? missão continua e a gente vai continuar falando sobre o Espírito Santo. Para você que está nos assistindo agora, hoje, pela primeira vez, de repente, ou não pegou os temas do painel passado, eu te convido, né, a assistir os painéis das outras terça-feiras, né? Vai lá na nossa playlist, aqui mesmo no YouTube, procura lá, que nos últimos você vai ver os temas sobre o Espírito Santo. Então lá a gente viu a importância do Espírito Santo, qual que é a função do Espírito Santo, qual é o fruto do Espírito Santo. Então tudo isso a gente conversou, né, nos bate-papos da semana passada e retrasada. Então vai lá, né, depois desse painel, assiste, que vai fazer muito sentido juntamente com o bate-papo de hoje, né, Lu? É verdade, é como se fosse uma série, né? Uma série, bem isso mesmo. Não adianta a gente interromper. Isso. É um começo, meio e fim. Isso Tem mesmo. que começar e terminar. Exatamente. Sobre o Espírito Santo, porque ele tem uma missão. É bem isso mesmo. E essa missão, ela é bem clara. Bem Agora clara. ela está clara. Agora está ficando mais claro ainda, Cada né? dia mais edificante para nós e para vocês também, né? Bem Como isso a gente mesmo. aprende, né? Nossa, Quando a gente busca, a gente tem resposta. É bem isso mesmo. É assim. É muito maravilhoso entender como funciona, né, o Espírito Santo, Verdade. porque, né, que ele está junto a nós. Então é muito importante você voltar lá e assistir. Hoje a gente vai falar sobre os dons, né, Lu? Os dons. Chegou os então, dons. quem sabe... Quem o sabe tão misterioso, os dons. os misteriosos dons do Espírito Santo. Exatamente. Quem sabe você, quando escutou a gente lá atrás, estava se perguntando, meu Deus, eles não vão falar dos dons? É. Eles não vão falar dos dons? Hoje chegou o dia. Chegou Tomara a que a gente noite. consiga falar tudo, né? É verdade. Se não né, vira...
parte 2. Parte 2, é isso mesmo. Então hoje nós vamos se ater nos dons espirituais, né? Isso. Quais são os dons que o Espírito Santo tem para oferecer conforme Ele quer, né? Ele. É Nós isso mesmo. não conseguimos extrair dons de nós mesmos. É exatamente isso. Nós Perfeito. recebemos os dons, né? Sabe, mano, eu estava pensando como que a gente poderia ilustrar isso. Eu lembrei do filho pródigo, Uhum. né? Porque nós éramos aquela pessoa que se rebelou, achou que podia tomar conta da vida sozinho, Bem isso mesmo. né? Se afastou do pai, ou nunca tinha conhecido o pai, né? Muitos não tinham conhecido o pai. E então ele se dá conta que ele tem uma casa, que tem Isso. um pai para voltar. Tem um lugar, verdade. E quando ele volta, ele com certeza chega imundo, sujo, Bem isso mesmo. fedendo, Bem isso mesmo. vazio, É isso aí. mas com uma expectativa muito grande de reencontrar o amor do pai, não aquilo que o pai ia dar para ele. Isso. Bem isso mesmo. Ele foi vazio, Uhum. mas com a expectativa de receber esse amor Esse de amor. novo. E ele chega lá e ele é surpreendido, Verdade. porque o pai recebe ele de braços abertos, Com júbilo, né? Com com alegria. júbilo, alegria, e ainda troca as vestes dele. Isso é incrível. Ele troca as vestes, ele dá um anel, ele vê que o filho estava nu, vazio, nu de espírito. Exatamente. A gente tem que se antenar para a parte espiritual Isso. agora. Bem Para isso as mesmo. vestes espirituais. É isso mesmo. E é isso que acontece quando a gente encontra Cristo. Bem isso mesmo. Nós estamos vazios por dentro, secos, uma terra dura, árida. Uhum. E quando a gente encontra Ele, vem um combo sobre a nossa vida. Exatamente. Vem vestes novas, vem sandálias, vem adornos. Mas para que tudo isso? O que adianta você estar só bonito por fora? É isso aí. Não, o que o Senhor dá é por dentro, é de É, dentro Pra para fora. fora. É bem isso mesmo. Né? É isso, né, o que a gente falou já, né, nos painéis passados sobre isso, né? Exato. Que tudo isso ele acontece de dentro para fora. Não, de dentro pra não há razão por começar de fora para dentro, gente. Não. Primeiro tem que mudar aqui dentro, É. né? Aqui O dentro. primeiro passo é o sim. É, É aceitar Cristo. Bem, Pronto. isso mesmo. Como a gente falou, a gente conheceu a missão do Espírito Santo, a gente conheceu o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito nos leva, nos transforma mais parecidos com Cristo. isso. Bem isso aí. Mas depois vem os dons Isso. sobre nós. Exatamente. É nessa hora que a gente é equipado para poder servir. Para poder servir. E é justamente isso, Lu, que é o ponto-chave, servir, né? Porque o que acontece? Quando os dons, eles vêm sobre a nossa vida, quando eles são derramados sobre a nossa vida, e isso a gente vai conversar conforme essa noite, mas as pessoas têm que entender que é para servir. Exatamente. Que é para servir, né? Exatamente. O que acontece hoje com a religião tradicional? Muitos têm usado os dons espirituais para se beneficiar a si mesmo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Gente, dons do Espírito Santo não é brincadeira? Não. É muito grave. É sério demais. São 9 dons. Bem isso mesmo. São 9 dons. Né? Deixa eu até pegar aqui. A gente fez uma colinha, porque se não lembra de um, né, às vezes acaba esquecendo, né? Bem isso mesmo. Línguas estranhas, esse é o primeiro. Línguas estranhas, interpretação de línguas, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, cura, discernimento de espírito e a operação de milagres. Isso. Bem isso mesmo. Não sabendo administrar, meu Deus. Exatamente. Pode destruir uma vida.
uma família, pode destruir em vez de você edificar. Exatamente. Por isso que a gente fala, né? Ah, mas por que que aquele fulano, né, tem aquele dom e faz as coisas? Mas, gente, tem aqueles que usam para o bem, tem aqueles que usam para o mal. Ou tem aqueles que não conhecem o fruto do Espírito. É. Porque o fruto do Espírito, sem o dom, uma igreja só com o fruto, só com o caráter de Cristo, ela é uma igreja árida. Ela é uma igreja Sim, seca. bem isso mesmo. E uma igreja só com os dons, sem o caráter, ela se torna uma igreja corrupta. Exatamente. Por Isso isso é muito sério. Exato. Por isso que a gente não fala de graça misturada. Por isso que graça tem que ser na sua pureza e na sua integridade. A verdade. Né? Exatamente. Porque quando é misturada ou não tem o caráter... Ou não tem o caráter ou não tem o dom. Exatamente. Como tem igrejas que estão vazias dos dons e não acreditam nos dons, existe. E tu pode ver que a característica dessa igreja ela é uma igreja fria. Já tem aquela que, nossa, é avivada, que é fogo para tudo quanto é canto e tá. Exatamente. Mas se ela não tem o caráter, ela é corrupta. Bem, isso mesmo. A gente fala de igreja, vamos Sim. supor, locais. Mas a igreja é nós. Isso. Nós somos a igreja. A extensão lá fora é a gente. Então, quando a gente se reúne, nós nos reunimos, é o corpo. Isso. E se esse corpo tem as características de Cristo, o caráter de Cristo, junto com os dons, o que vai acontecer? Esse corpo vai ter cura, vai ter milagre, vai ter profecia que vai acontecer. Bem, isso mesmo. Né? Vai ter o batismo, vai ter tudo. Por quê? Porque ela está alinhada com a essência de Cristo. Exatamente. Porque a gente viu, né, Lu, que um corpo ele tem, todos têm a sua importância. Sim. Né? Uns são cabeça, outros são braços, pernas, né, mãos, pés, enfim. Assim como um corpo físico, assim no mundo espiritual. Exatamente. Né? Como você falou, quando a gente se junta na igreja, a gente forma um corpo. Um corpo. Mas quando a gente sai, cada um tem a sua parte no mundo. É uma igreja independente. Exatamente. E daí? Como é que você vai ser a igreja lá fora? Exatamente. Você vai se manifestar só os dons? Isso. Aquela coisa, e aquela unção, e E daí o teu caráter? Exatamente. Porque a partir do momento que você pratica e exerce esses dons, né, nos átrios, né, dentro, né, vamos falar agora de local, dentro da igreja, mas só dentro da igreja, também não é válido. né? Quer dizer que você não entendeu nada. Exatamente. Você tem uma casa, você tem uma família, você tem os seus relacionamentos, Sociedade. você tem uma sociedade que você vive no seu dia a dia, Sim. o seu trabalho, né? E, consequentemente, se você utiliza os seus dons primeiramente para Deus, porque a palavra de Deus diz, né? Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, Sim. e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se primeiro você utiliza isso para Deus, os seus dons lá fora vão ser consequências. Sim. As pessoas vão ser respingadas por isso. Sim. Né? É verdade. Nós vamos ser o quê? Uma referência. Isso. E essa é a intenção. Bem, isso mesmo. A intenção dos dons é o quê? É servir e edificar. A nós e ao corpo. Exatamente. Então não é... muitos pesquisam sobre o Espírito Santo e focam só nos dons. Isso. Pensa que o Espírito Santo só veio para trazer dons, né? Só dons. Bem, isso E mesmo. é muito raso isso. Ele veio também para trazer os dons. Ele veio também para complementar a igreja, para edificar a igreja. Mas primeiro ele vai trabalhar no indivíduo. Exatamente. Com o caráter de Cristo. Primeiro ele vai fazer o fruto. Como é que eu vou dizer? Ele é processo? Não. Um processo. Primeiro o fruto. Isso, depois claro. O dom. Porque daí o que acontece, né? As pessoas, muitas vezes a pessoa já tem aquilo ali dentro dela, né? Já tem esse dom dentro dela. Certo. Aí se não tem o fruto, se não tem o caráter, o que acontece? A pessoa vai começar os dons na igreja. Aí começa a se frustrar, Sim. né?
Começa a se frustrar porque não entendeu a sua essência, não entendeu a sua identidade. Não sabe usar. Não sabe usar. É bem o que você falou no começo. Não saber administrar, né? Não. Tu não sabe, é que nem você dar uma faca para uma criança. O que vai acontecer? Ela vai se machucar? Porque ela não tem habilidade para usar aquela faca. Ela tem habilidade para brincar. Bem, E isso mesmo. um dos dons que não precisa de maturidade é o dom de línguas. Esse não precisa de maturidade. Mas os demais precisam de maturidade. Bem, isso mesmo. O dom de línguas é o primeiro dom, Deus selecionou ele. É o primeiro dom que manifesta quando você recebe sobre você o Espírito Santo. Porque ele já está dentro de você. Mas quando você é batizado, quando ele está sobre você, o primeiro sinal é o dom de línguas. Bem, isso mesmo. Então, assim, o dom de línguas é muito importante. Bem, isso mesmo. Eu já ouvi de pessoas que frequentam igrejas que não falam, que já ouviram falar o dom de línguas, mas não falam porque tem medo. É isso aí. Tem medo de falar em línguas. Mas falar em línguas é extraordinário. Bem, isso mesmo. A gente, assim, como é que eu vou te explicar? Eu tive tantas experiências falando em línguas, mas assim, ouvindo da palavra, é uma oração perfeita. Porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. A palavra diz. Deixa eu só buscar aqui onde está. Enquanto a Lu vai procurando ali o versículo, é importante a gente dizer, gente, que assim, são dons, né? Dons, eles são derramados. São vários. Guilherme, né? Eu não falo ainda. Gente, não se preocupa. Tudo tem um momento certo. E não é porque você não fala que você não está sendo abençoado e já não é abençoado. Pelo contrário. De maneira nenhuma. Já está liberado. Você está sendo impactado frequentemente, todos os segundos, todos os instantes. O que a gente está falando agora em específico aqui são os dons, né? Exatamente. Que aos poucos, conforme o Espírito quer, assim diz a palavra, ele é derramado conforme a vontade, Exato. né? Ou conforme a necessidade do corpo. E conforme a gente busca. Isso. Por que muitos não são batizados? Porque não conhecem. Porque só ouviram falar dos dons, mas não conhecem o Espírito Santo. A gente precisa conhecer o Espírito Santo. Por isso que a gente está fazendo essa série. Exatamente. Porque a gente precisa conhecer primeiro o Espírito Santo e saber o porquê que ele veio. Bem, Qual isso é a aí. missão dele? Como que ele veio? Bem, isso mesmo. A palavra diz em Romanos 8, 26 e 27. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Essa é a diferença. Exatamente. Quando o Espírito Santo, nós oramos em línguas, nós estamos intercedendo também. Nós não, o Espírito Santo está intercedendo. Bem, e isso ele mesmo. sabe como interceder. Ele sabe qual que é a vontade de Deus. Está de acordo, essa é a palavra Está certa. em concordância, Em né? concordância. Às vezes, eu vou orar. Né? Aí tu vai lá, ora, daqui a pouco tu já está pensando no almoço de amanhã. Sim. Né? Mas daí o filho não foi para a escola, o que eu vou fazer? Você está entendendo? Sim. É disperso. É por isso que há uma diferença quando a gente entende essa graça maravilhosa, né, Lu? Nossa! Porque a gente não vê mais pela duração. Outrora precisaríamos ficar ali ajoelhados, né? 3 horas, 2 horas, né? Daqui a pouco já começa a pensar em outras coisas. Não, é impressionante. E você já não pensa mais naquela oração, já está pensando em outras coisas. Né? Quando a gente tem essa concordância com o Espírito, a gente está conectado 24 horas, segundo por segundo. E daí, de repente, claro que a gente precisa ser muito discreto em relação a isso, né? Porque com o Espírito Santo nada assim, como é que eu vou te explicar? É delicado o negócio, não é extravagante. Não, e assim, né? Nós temos que ter sabedoria. E ele vem junto com o dom. Depois a gente vai falar sobre isso. Vem junto com o dom. Tá tudo juntinho, é um conjunto. Então, assim, tudo tem que ter um bom senso. Isso. Tem horas que o Espírito
ele te motiva a orar em línguas. E de repente vem na sua cabeça uma pessoa. Isso quem ora em línguas sabe como que funciona. Sim. Querida, ele está te levando a orar por aquela vida. Eu não tenho a interpretação de línguas, eu não tenho. Mas eu confio no que o Espírito ora, Sim. entende? Bem isso mesmo. Porque eu entendo que o que ele faz é da vontade e está de acordo com o Pai. Então, assim, nós somos instrumentos dele. Exatamente. Nós não precisamos saber o que nós estamos orando. Exatamente. É uma curiosidade? Não vão dizer que não. Então, peça a interpretação de línguas. Sim. Ele está disponível. Sim, exatamente. Mas confie, descanse, seja esse instrumento. E use orar em línguas com sabedoria. Bem isso mesmo. Sem escândalo, sem extravagância. É isso Tem aí. momentos e momentos para usar o dom de línguas. Exatamente. Né? Porque a gente consegue ver muito bem que o Espírito Santo não é um espírito de escândalo, né? Não. Ele não é escândalo, Ele gente. é de ordem. De ordem, exatamente isso. De ordem. Organização, né? E jamais ele vai fazer você passar por momentos escandalosos. Não. Né? É muito importante falar isso, porque eu já passei por vários lugares. Exatamente. Então, assim, é importante a gente falar. O Espírito Santo ele não é escandaloso. Ele é organizado, ele é ponderado. Exatamente. Ele é gentil, ele sabe se portar. É a gente que é escandaloso. É a gente que acha que, ai meu Deus, que sensação. Tá bom, então aguenta um pouquinho aí, porque a gente exagera. É bem isso mesmo. É a reação nossa mesmo. Isso. Que não é essa a realidade. É a nossa reação. Agora, que é gostoso é. Sim. Que é gostoso é sentir aquele calor, sentir aquele arrepio, a presença dele. É gostoso. Só, querido, é uma reação nossa. É, bem isso É uma mesmo. reação nossa ao Espírito Santo, à presença dele. Bem isso mesmo. Né? Não está dizendo na Bíblia que você vai ter arrepios, que você Sim. vai estremelicar. E uma que cada um ele age de uma maneira Totalmente diferente, né? diferente, Não é um exatamente. padrão, né? Não. A gente está falando aqui que é um padrão. Cada um vai reagir de uma forma diferente. A reação dele com o organismo, né? Cada um é cada um. Cada um vai ter uma intimidade diferente, cada um vai ter um relacionamento diferente. Isso é importante. Por isso que é bom, isso é muito bom, isso é saudável. É saudável. Né? É necessário. Imagina se todo mundo fosse igual. Não ia ter graça. É bem isso mesmo, para cada um tem... A palavra também diz, né? Aqui em 1 Coríntios 12, 1 ao 11. É meio extenso. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito, que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Olha só, qual que é o bem comum, gente? O corpo. Alinhado. Exatamente. Qual que é o bem comum? É isso aí. Exatamente. Olha só. É forte, né? Forte. É legal. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Tá. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como
quer. Exatamente isso. Isso é muito importante ser frisado, né? Ser frisado. Ah, Guilherme, né, e Luciana, eu não tenho, né, um dom tal. Gente, a gente viu na palavra que ele as distribui individualmente, gente, a cada um como quer. Como ele quer. Exatamente. Ele precisa da gente para que o reino avance. E os dons de línguas, os dons do Espírito, estão disponíveis para nós usarmos como ele quer. Então, cada um tem uma habilidade. Exatamente. Cada um tem um dom específico. E ele sabe aqui dentro como trabalhar, como nos colocar nessa engrenagem. Exatamente. Nesse corpo que trabalha para o reino, sabe? Exatamente. É muito lindo. Por isso que eu Deve ser digo... maravilhoso. A manifestação em dons é maravilhoso, né? É um combo perfeito, sabe? Você não aceitou Jesus e agora? O que eu vou fazer? Como que vou levar esse Jesus para as pessoas? Meu querido, já vem tudo pronto, já tá tudo, na verdade já está tudo dentro de você. Exatamente. Só que lá no Éden aquilo foi escondido. E agora com esse sopro do Espírito foi ativado. Exatamente. A nossa essência do Pai. Exatamente. E por isso que a gente frisa tanto, né? A usar esses dons para o bem comum, Sim. como diz a palavra, né? Para o ministério, para o corpo, né? Porque as pessoas estão vindo, gente. Nós temos que entender que nem todas conhecem esse Jesus maravilhoso, que ainda vão conhecer, né? E de repente eles vão conhecer pelo seu dom. Sim. Pelos seus talentos, sim, pelas suas habilidades, né? Isso depois a gente vai ter que fazer um outro painel que são as habilidades, né? Aí já é algo seu que você utiliza para o ministério, né? Mas hoje vamos focar só nos dons mesmos, né? Isso é incrível quando você utiliza, sabe usar para o ministério, para a obra, para o corpo, para o reino, para o avançar do reino. Exatamente. Nós só temos uma missão, mano. Eu entendi. Recebemos esse amor, recebemos essa graça. A gente não pode deixá-la engavetada. Isso mesmo. Nós temos a missão de levar essa graça aos quatro cantos do mundo. Querido, essa é a nossa missão. Para isso tem os dons, para isso tem o caráter de Cristo. Então tem tudo, está tudo pronto e está disponível. O acesso está liberado. É isso aí. E o que está acontecendo? Por que você não está buscando? Porque talvez por falta de conhecimento. Bem, isso mesmo. O ato de conhecer, né? A gente precisa conhecer. Muito, gente. Não é eu que vou administrar os dons. Não é eu que... fui eu recebi o dom de línguas, eu vou falar do jeito que eu quero. Acabou. Quem administra isso, quem monitora isso dentro da gente é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É ele que se move dentro da gente. Bem, isso mesmo. Para a gente vir aqui poder falar, o primeiro ser que a gente depende é do Espírito Santo. Não é da minha vontade. Porque eu não estou falando de mim, eu estou falando dele. Bem, isso mesmo. Eu não vim falar de mim, eu vim falar dele. Para mim poder falar de alguém, eu preciso conhecer. É isso aí. Né? E como que a gente conhece? Lendo a palavra. Lendo a palavra. Não tem outra forma, não tem outro manual. Não. Não tem outro manual. A gente tem livros que a gente lê para se aprofundar, sim. Né? Às vezes tem um tema que você quer se aprofundar. Os apoios, né? A complementação, sim. Mas o único manual é a palavra, gente, aquilo ali é aquilo ali? Né? Não tem... Como não tem mistério. Como é que o mistério é desvendado na Bíblia. Como é que você conhece? Lendo? É lendo? Só lendo. É refletindo? Buscando. Graças ao papai, tem muitas pregações que estão alinhadas com a graça, com a verdade, já disponíveis para nós. Então tem muito alimento, tem muita forma para a gente e assim, né? Hoje, né, Lu, com o avanço da tecnologia, hoje não tem mais desculpa. Não. Se você hoje clicar na nossa playlist, vai ter, meu Deus, trocentos, né, entre aspas, cultos aí para você se aprofundar. Sim. Né? É só colocar ali um fonezinho de ouvido, é só aí coloca. Gente, você vai escutando. Exatamente. Hoje não tem mais desculpa. Antes não. Né? Antes a gente tinha que pegar. Tinha que buscar na Bíblia. Tinha que pegar, ler, né? Hoje não. Hoje você tem aí, ó, com o avanço da tecnologia. Verdade. Meu Deus, clica aí na nossa playlist do YouTube e vai aparecer, olha,
para todos os gostos. Não, tem várias versões também. Não é só uma Bíblia. Tipo assim, só uma versão. Tem várias versões. E você vai encaixar aquela que você foi mais clara para você. Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente saber discernir. Isso. Esse discernimento também vem do Espírito Santo, tá, querido? Que nós precisamos ter o caráter de Cristo junto com os dons. Eles não trabalham separados. Isso. Eles trabalham juntos. Bem, isso mesmo. Por isso que a gente começou a falar do Espírito Santo. Quando você vê, se você já não viu, quando você ir lá assistir a nossa a parte 1, digamos assim, né? Aham. Que fala sobre isso, justamente é isso. Não adianta a gente começar a falar sobre os Não. dons, se aqui dentro não está modificado, se não houve metanoia, né? Se aquilo não aconteceu primeiro aqui dentro. É. Não Você adianta. pode até ser batizado, que nem aconteceu comigo. Eu recebi. Mas é por fé. É por fé. Tudo é por fé. Então, se eu aceitei Cristo e eu creio em Cristo, a fé já está ativada dentro de mim. Exatamente. Então, é por fé que eu fui batizada. É por fé. O Espírito Santo achou algo em mim que, opa, essa dali Exato. é como Ele quer. É no tempo dele. Não é por força que fui batizada. Isso. Foi no tempo dele. Ele está me Isso. aperfeiçoando dia após dia. Exatamente. Tá? Hoje eu entendo, depois que eu entendi a graça e depois que eu tenho buscado, eu entendi o processo. Uhum. E glória a Deus por isso que eu estou aqui. Eu estou muito feliz onde eu estou. E eu Isso só mesmo. sei que eu vou crescer e crescer e crescer. E esse é o projeto dele para mim e para nós todos, Sim. né? Sermos edificados. Então, assim, quando eu entendi que eu não consigo saber manusear os dons sem o caráter, eu entendi que é uma obra completa. Não é pela metade. Ele fez tudo tão perfeito, tudo tão alinhado, tudo tão pronto para a gente. Tá pronto, mano. Bem, isso mesmo. Tá pronto. É por isso que quando a gente fala sempre nos cultos, né? A mesa já está posta, né? A herança já é nossa, Já é né? nossa. Não adianta a gente começar a cavocar por força, Não. né? Já é nossa, já está disponível. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Já está disponível, né? Os dons do Espírito Santo já estão disponíveis. Só que o que a gente precisa entender é que ele vai dar conforme ele quer. Ele quer, Né? conforme a nossa sede, É por isso conforme que a nossa fome. Exatamente. É por isso que é importante esse bate-papo, para você entender que primeiro é o caráter, gente. É. Primeiro é essa essência, primeiro é a identidade. Ah, beleza. Eu sei quem eu sou em Cristo, né? Eu sei do propósito, eu entendi esse propósito, eu sei como funciona. Agora sim, é como você falou, às vezes as pessoas já têm o dom, já estão foi exercendo, batizada já. mas não entendem como funciona. Sim, como tem dúvidas, como as pessoas me perguntam, eu estou falando em línguas, e agora? Sim, Você continue falando em línguas? exatamente. Você foi batizado pelo Espírito Santo? O Espírito Santo agora está sobre você. Antes ele já estava, ele habitava, mas agora ele está sobre você. Bem, isso mesmo. Continue falando em línguas. Muitos têm medo e não falam mais em línguas. Isso não é legal, sabe por quê? Quando nós falamos em línguas, algo é ativado no mundo espiritual. Pessoas são curadas. Anjos recebem ordens. Tá? O inimigo foge. Quando você está triste, cansado, fatigado, você começa a orar em línguas, você é avivado. Bem, isso mesmo. Porque tem alguém intercedendo por você. Tem alguém que sabe orar por você. Tem alguém que sabe usar as palavras diante ao Pai, que vão ser assim, ó, encaixe perfeito para você naquele momento. É importantíssimo, gente, orem em línguas. Não deixe esse dom se apagar. É necessário orar em línguas. Se você já recebeu, querido, use e abuse desse dom. Bem, isso Porque mesmo. ele é a teu favor. É isso São aí. as maravilhas de Deus que são pronunciadas É isso quando aí. nós oramos em línguas. Bem, isso mesmo. Não são pecados apontados
pecados. Isso é muito importante falar. O Espírito Santo não veio para apontar pecado. Eu quero deixar isso bem, bem, bem frisado. Ele não veio para apontar pecado. Ele veio para nos ativar, nos reconciliar. Quer dizer, reconciliados já fomos com Cristo, mas ele veio renovar esse entendimento dessa reconciliação. Ah, você pecou, filho, você é perdoado. Sim, bem, isso mesmo. Tem uma nova vida dentro de você. Bem, isso mesmo. Você tem uma nova identidade. Esse é o papel do Espírito Santo. É isso aí. Essa é a missão dele. Então, quando você está orando em línguas, você está fraco na fé. Você está passando por turbulências emocionais. Quantas vezes em lágrimas eu orei em línguas? Sim. Em situações mesmo, onde que eu estava destruída por dentro. Eu orei em línguas, mano. Impressionante. No mesmo momento, me veio um alento, me veio um conforto, sabe? Parece que eu fui abraçada. Sim, bem, isso mesmo. Essa foi a sensação que eu tive. É um dom, né? Isso é um dom único. Ele tá né? Um dos. Bem, isso mesmo. Então, a importância... Sabia que o diabo ele não quer que você fale em línguas. Ele não quer. Por isso que é muito bom também ter sabedoria de momento local de falar em línguas. Exatamente. Para você não escandalizar. Exatamente. Então, vai lá para um cantinho, está sentindo angústia, vai lá, ora em línguas. E assim, né, Lu? Mas não deixa de orar. Bem, porque isso o inimigo não quer que você ore em línguas. Bem, isso mesmo. É muito importante, né? Todos os dons, eles são incríveis quando são utilizados, né, para a ocasião certa e tudo conforme ele quer, né? Uhum. E assim, né, Lu, né, os dons de falar em língua é majestoso, é incrível, né? Palavra de sabedoria é um outro dom muito importante, né? Às vezes num corpo, nossa, né? então, Às vezes vem uma pessoa e tem a palavra de sabedoria. Que ela vem assim, daí tu para pensar, nossa, eu não sabia que eu ia falar isso, da onde Sim, veio isso? Exatamente, é um dom, palavra de sabedoria. Às vezes a pessoa vem, o dom da cura, por exemplo. Exato. Às vezes as pessoas pensam, né, que o dom da cura, né, meu Deus, tem que chamar aqui na frente e botar em posição de mãos, agora tu vai ser curado. Gente, a cura não funciona desse modo, só desse modo. Também, né? Acontece. Às vezes a cura acontece num abraço. Às vezes a pessoa tem o dom da cura e transfere a cura por um abraço, gente. Por um aperto de mão. Sim. Não tem aquele momento que às vezes a pessoa chega, tu dá um abraço, a pessoa mudou algo dentro da pessoa. Né? É liberta. Dom da cura, gente. É verdade. Mais uma vez a gente fala, o Espírito Santo não é escândalo. Não. Né? Ele não. Muito pelo contrário. É por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Porque na religião tradicional é utilizado os dons com escândalo. É verdade. Como? Nossa, nem me fala. Para a promoção de si próprio. Sim, para promover o nome da igreja. Né? Como é comum. É que às vezes, né, o dom de falar em língua, você está ali no cantinho falando em língua, você está exercendo o teu dom. Sim. Às vezes, um abraço, você tem o dom da cura, está exercendo o dom. Exatamente. Né? Conversando com uma pessoa veio conversar contigo, veio te trazer uma situação. Às vezes, a palavra de sabedoria, você vai orientar a pessoa de uma forma com o seu dom. Mas precisou fazer escândalo para isso? Não. Precisou anunciar para todo mundo? É isso aí. Isso também é muito sério. Bem, isso mesmo. O dom de profetizar. Meu Deus, como isso é sério. Bem, isso aí. Muitos escandalizam a pessoa. Ele até tem o dom, certo? Mas ele fala para toda a igreja que aquela pessoa está passando por uma circunstância de... Querido. Deus é um Deus de organização. Bom senso. Exatamente. Exatamente. E às vezes esse poder, esse dom, ele vai ser manifesto lá fora. Às vezes no seu trabalho, né, a palavra de Deus diz que você é a luz aonde você está. Né? Ainda mais se você é a luz aonde você está, e você está com o seu dom ali ativo. Né? Às vezes você vai abraçar um colega de trabalho, vai cumprimentar um colega de trabalho, às vezes você está curando aquela pessoa. Não tem aquela pessoa que fala assim, poxa, eu conversei tão pouco contigo, mas... Era tudo que eu precisava. Era tudo que eu precisava. Às vezes você não falou da palavra, às vezes você só conversou com a pessoa. Percebam que o dom ele é manifesto, gente,
de uma forma incrível e de uma forma organizada. É que o caráter tá junto, né, mano? É isso aí. Quando o caráter tá junto, tem a paz, tem a amabilidade, tem todo esse combo. Você Isso mesmo. vai saber usar as palavras certas e aquilo, a pessoa vai dizer, mas o que que ele tem? Que aonde ele vai, ele transfere alguma coisa. Como quando Cristo passou, ela tocou nas vestes e aquilo saiu dele virtude. Exatamente. Isso está em nós. Só que nós precisamos do Espírito Santo para saber usar. É isso aí. Nós precisamos do caráter e dos dons para poder usar. Para que a virtude também saia de nós. Através das nossas atitudes, através do nosso falar, do nosso ouvir, do nosso gerar. Exatamente. Como é bem isso mesmo. importante esse equilíbrio dentro da gente, sabe? É porque quando você entende essa essência, esse caráter que a gente falou, que a gente já falou sobre ele nos outros bate-papos ali, você começa a entender e você não começa a se frustrar. Ah, eu não tenho tal dom. Gente, não é para você ficar bitolado. Mais uma vez a gente repete como a Luciana leu lá em 1 Coríntios, né? É dado individualmente, é na tua intimidade com o Espírito Santo. Busque. Né? Não é para você desligar esse painel agora quando ele acabar, para você começar a ficar bitolado. Ah, né? Foi falado do dons e línguas, mas eu não falo. Gente, não fique bitolado. Não, é natural. Eu não tenho o dom da cura, não tenho o dom da palavra de sabedoria. Gente, mais uma vez, a gente repete, é no individual. É no individual. Palavras curam. Exatamente. Palavras curam. Às vezes você tem o dom de falar. Bem, isso mesmo. Quem curou? Quem cura? Jesus. Suavemente fale de Jesus. De uma forma não assustadora, mas sabe, até isso ele te ensina. Tá? Exatamente. Porque o objetivo de hoje com esse bate-papo é trazer informação para você. Sim. Às vezes você já leu, né? Às vezes você já abriu lá em 1 Coríntios, que é onde é explanado mais forte os dons do Espírito Santo. Quem sabe você leu aquilo ali, mas não entendeu nada. É. Hoje, com a informação, com esse bate-papo, você já começou a entender, poxa, olha, primeiro eu preciso, né, buscar o caráter. Primeiro eu preciso mudar aqui dentro, de dentro para fora. Isso. Depois começar a entender como acontece, o que é o Espírito Santo, Isso. aí sim. Aí as você coisas- vai começar a entender. Exatamente. Aí começa a acontecer. É Automaticamente. natural, suave, nada de força, porque não é nada por força. Não é nada por É força. por fé. Bem isso mesmo. Fé e conhecimento. Bem isso mesmo. É incrível, né? É maravilhoso, né? O Espírito Santo é lindo, gente. É lindo, é maravilhoso, gente. Falar sobre ele assim Ele é emo- nosso melhor amigo, ele é o parceiro. Ele é emocionante falar sobre o Espírito Santo, né? Verdade. É incrível, né? A Trindade em si, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é incrível. As três é formas maravilhoso. de amor, né? As três formas de amor, bem isso mesmo. É lindo, gente. Que está todos os dias, todos os instantes, né? Como a gente leu lá em Coríntios, por um bem em comum, Exato. né? A única vontade deles é ter a gente cada vez mais próximos É verdade. deles. Tudo é para o relacionamento, É. tudo é pelo caráter, e a gente precisa, né, exercer isso cada vez mais, né? Sim. Era, Se não sabe, então pede. é isso mesmo. Espírito Santo, eu quero ter o caráter de Jesus. É bem isso mesmo. Eu quero viver esse caráter. Eu quero aqui, agora. Começa agora. Então, te prepara para ter experiências lindas desse Exatamente. Porque, gente, esse, né, a gente está finalizando, esse é o objetivo do painel, né? Dos nossos bate-papos, verdade. né? É curtinho, você ali, né, 35 minutos, 40 minutos aqui, não é um culto, né? Como a gente está acostumado a ver no sábado, mas justamente é para ter essa troca, é experiência, Sim. é dia a dia. O que a gente traz para os bate-papos, né? É dia a dia, são experiências. Porque a gente está contando isso para você, porque a gente já passou por isso. E assim, a palavra vivida, né? É bem isso A gente mesmo. vem trazer a experiência da palavra, da graça vivida. Exatamente. Não adianta a gente falar uma coisa aqui surreal. Que não né? vivemos, né? A gente só pode falar aquilo que o coração está cheio. Né? Isso mesmo. Né? A gente só consegue falar aquilo que o coração está cheio. Já testificou nosso coração. Exatamente. Se a gente hoje falou isso para você, desses dons, é porque a gente não tem todos e não sabe se vai ter todos, se vai exercer todos, mas o que a gente sabe é que quando a gente exerce aquilo que ele dá,
a consequência é extraordinária, É verdade. né? Somos edificados e edificamos. Exatamente. Às vezes, se você vai ter só o dom de falar em línguas, faça bem feito. Isso. Se você vai ter só o dom da cura, Ótimo. faça bem feito. Isso. A palavra de sabedoria, faça bem feito, mas faça para Ele, porque para Ele é todas as coisas. Exato. Né? Fechando com chave de ouro. Querido, foi muito bom ter a sua presença aqui nessa noite. Maravilhoso foi esse bate-papo. Legal. Maravilhoso foi esse painel. Quem sabe, se você conhece alguém que está com dúvidas sobre o Espírito Santo e o Isso. relacionamento, Ótimo. compartilhe com essa pessoa. Perfeito. Já vai acabar agora, já manda para essa pessoa e diz, olha, né, hoje o bate-papo foi sobre isso. Isso. Né? Tá com dúvida, deixa no chat. Exatamente. Pessoal, até o próximo painel. Que você tenha um final de terça-feira maravilhoso e uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.